Você já percebeu como algumas dores chegam sem aviso, como se uma porta tivesse sido arrombada dentro da nossa vida? Não é apenas um dia difícil ou um momento de tristeza comum. É aquela sensação de que algo foi quebrado dentro de você e ninguém ao redor parece perceber. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista um peso silencioso no seu coração que ninguém consegue ver. E se eu te dissesse que essa dor que parece confusa, injusta e sem sentido, pode estar revelando algo que você ainda não consegue enxergar? Fique comigo até o final, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você olha para o sofrimento que está atravessando hoje. A maioria das pessoas acredita que a dor é apenas um acidente da vida, algo que simplesmente acontece e precisa ser suportado até passar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz quando o sofrimento chega. E se essa dor não for apenas um problema? E se ela também for uma direção? Nós fomos ensinados a evitar a dor a qualquer custo, a fugir dela, a esconder qualquer sinal de fraqueza. Mas a verdade é que algumas das mudanças mais profundas da nossa vida começam exatamente quando algo nos fere de forma inesperada. Pense por um momento nas grandes viradas da sua própria história. Muitas delas não começaram em momentos de conforto. Elas começaram quando algo deu errado, quando algo foi perdido, quando um caminho que parecia seguro simplesmente desapareceu. Existe algo curioso sobre a dor. Ela tem uma forma estranha de nos mover para lugares onde nunca iríamos por escolha própria. E talvez seja por isso que algumas das histórias mais profundas das Escrituras começam exatamente assim, com momentos de ruptura. Um dos exemplos mais impressionantes disso aparece na história de José. Quando olhamos rapidamente para a história de José, é fácil enxergar apenas o final glorioso. O jovem que se tornou governador do Egito, o homem que salvou nações da fome, o líder que restaurou sua própria família. Mas quando observamos com atenção, percebemos que o caminho de José foi marcado por dores que pareciam completamente injustas. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Foi vendido como escravo. E quando parecia que sua vida estava começando a se estabilizar, ele foi lançado em uma prisão por algo que não havia feito. Imagine por um momento o silêncio daquela prisão. Imagine os pensamentos que devem ter passado pela mente dele durante aquelas noites intermináveis. Talvez perguntas parecidas com as que muitas pessoas fazem hoje. Por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus em tudo isso? O que eu fiz para merecer essa dor? Essas perguntas são antigas. Elas atravessam gerações. Elas aparecem sempre que o coração humano encontra algo que não consegue explicar. Mas existe um detalhe na história de José que muitas pessoas ignoram. Algo silencioso, mas profundamente revelador. Durante todo aquele processo, a traição, a escravidão, a prisão, algo estava sendo formado dentro dele. A Bíblia mostra que José começou a desenvolver habilidades que ele nunca teria desenvolvido se sua vida tivesse seguido um caminho confortável. Ele aprendeu a administrar recursos, aprendeu a interpretar situações complexas, aprendeu a lidar com pessoas em posições de poder. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava na verdade moldando o homem que ele precisaria se tornar. Não era apenas dor, era preparação. A história de José mostra algo que muitas vezes só entendemos olhando para trás. Algumas dores carregam dentro delas uma direção que ainda não conseguimos enxergar. Mas talvez você esteja pensando agora: isso pode até fazer sentido na história de José, mas a minha dor é diferente. E é exatamente aqui que a conversa fica ainda mais profunda. Porque existe outra história nas Escrituras que leva essa pergunta para um nível ainda mais intenso. Uma história que fala sobre perdas tão rápidas e devastadoras que qualquer pessoa se perguntaria como alguém pode continuar acreditando depois de algo assim. Essa história é a história de Jó. E entender o que aconteceu com Jó pode revelar algo essencial sobre o sofrimento humano. Algo que muitas vezes passa despercebido quando estamos no meio da tempestade. A história de Jó começa de forma tranquila. A Bíblia descreve um homem íntegro, respeitado e próspero. Alguém que tinha uma vida estável, uma família grande e uma reputação de justiça. Mas em um único dia, tudo mudou.
O livro de Jó descreve uma sequência de notícias devastadoras chegando uma após a outra. Primeiro, perdas financeiras. Depois, destruição. E então algo ainda mais doloroso: a perda de seus próprios filhos. É difícil até imaginar o impacto emocional de algo assim. Perder algo que você construiu durante anos já é doloroso. Mas perder pessoas que você ama é um tipo de dor que atravessa qualquer defesa emocional que tentamos construir. E em meio a tudo isso, Jó faz algo que parece quase impossível para quem está olhando de fora. Ele não finge que não está sofrendo. Ele não esconde sua dor. Mas ele também não deixa que aquela dor destrua completamente sua confiança em Deus. Existe um momento poderoso no livro de Jó em que ele declara algo que atravessou séculos e continua ecoando até hoje. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, está escrito: "O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Essa frase não nasce de alguém que não sente dor. Ela nasce de alguém que decidiu não permitir que a dor definisse o final da sua história. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas precisam parar por um momento e refletir. Porque quando estamos no meio do sofrimento, a sensação que temos é que tudo está se desmoronando sem propósito. Mas a Bíblia revela algo que muitas vezes só entendemos com o tempo. Deus não desperdiça nenhuma dor, mesmo quando não entendemos o processo. Ele continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz algo que se tornou uma das promessas mais conhecidas das Escrituras, que diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam." Repare bem no que o texto diz. Ele não afirma que todas as coisas são boas. Ele diz que Deus age em todas elas. Isso significa que até mesmo as experiências que parecem quebrar algo dentro de nós podem se tornar parte de um processo maior que ainda não conseguimos enxergar. A dor tem uma maneira curiosa de revelar aquilo que realmente sustenta nossa fé. Quando tudo está confortável, é fácil acreditar que temos controle da nossa própria vida. Mas quando algo nos abala profundamente, descobrimos o quanto realmente dependemos de Deus. Talvez a dor que você está enfrentando hoje ainda não faça sentido. Talvez existam perguntas que permanecem sem resposta. Mas existe uma verdade que atravessa cada uma dessas histórias bíblicas. Nem José terminou na prisão, nem Jó terminou na perda. E a sua história também não termina na dor que você está vivendo agora. Deus ainda escreve capítulos quando pensamos que a história acabou. E talvez a maior pergunta que você precisa fazer hoje não seja: por que essa dor chegou? Talvez a pergunta mais transformadora seja: o que Deus pode estar formando em mim através disso? Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces as dores que ninguém mais consegue ver. Conheces as lágrimas que foram derramadas em silêncio e as perguntas que ainda não encontraram resposta. Pai, ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos o caminho. Fortalece o coração de quem está cansado. Renova a esperança de quem sente que perdeu a direção. Ensina-nos a lembrar que nenhuma dor escapa do Teu olhar e que nenhuma história está fora do Teu cuidado. Que cada pessoa que ouve estas palavras possa sentir agora a Tua presença trazendo paz ao coração e luz para continuar caminhando. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas carregam dores silenciosas, perguntas que ninguém ao redor consegue responder. E às vezes tudo o que alguém precisa é ouvir uma palavra que devolva esperança ao coração. Se você acredita que Deus falou com você através desta reflexão, escreva aqui nos comentários uma frase simples: Deus está trabalhando na minha história. Eu sempre leio os comentários, e essa pode ser também uma forma de outras pessoas que estão passando por momentos difíceis perceberem que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que está enfrentando uma fase de dor, de perda ou de confusão espiritual, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem como essa chega exatamente no momento em que alguém mais precisa ouvir. Que Deus fortaleça o seu coração, ilumine o seu caminho e lembre você todos os dias que nenhuma dor é invisível diante dele. Eu creio que sua dor te levará ao próximo nível. E você?